Bom dia, quarta-feira, 17 de dezembro. Hoje o dia começou assim meio estranho, né, na quadratura do Sol com Saturno. E o Sol ainda leva um pouquinho essa influência da quadratura com Saturno, porque não se movimenta tão rápido, só que agora começa a diminuir bem. Então já não tem um potencial mais de novidade, né? Mas o que vem para o período da tarde é um pouco mais agradável. A Lua teve um momento bom em Escorpião com Saturno em Peixes na madrugada, né? Passou também, só que agora ela está fora de curso, e eu já tinha até avisado para vocês ontem, né, que a Lua ficaria fora de curso hoje até as 13h38. Então, o período da manhã para iniciativas não é bom, principalmente as mais ousadas, ou grandes mudanças, investimentos, assim, coisas importantes, não é muito bom. E também, assim, no humor não tem muita agilidade, ele às vezes pode ter uma representação um pouco de cansaço, né, porque tanto a Lua está encerrando o ciclo, né? Tá meio cansadinha já, como está ali num ponto de queda, né, gente? Então a gente está numa fase minguante, com Lua em queda, né? Então fica com um perfil assim um pouco ruim no ânimo geral e também fora de curso, né? Fica com o período da manhã bastante inadequado para as iniciativas e no clima geral ele também não é super agradável, né? Então, atenção, mantenha a rotina, pode até ser interessante para aprofundamento em algumas atividades, processo analítico. Quando for à tarde, 13h38, muda completamente o clima. A Lua ingressa em Sagitário e não é exatamente o ponto onde ela tem muita força, só que ela ingressa em Sagitário já se aplicando a conjunção com Mercúrio. Essa conjunção ela vai ser perfeita amanhã, de manhã, 7h01, no horário de Brasília. Então, nós vamos pegar o período da tarde e da noite inteirinho com o aumento da influência de conjunção. E assim, uma conjunção em signo do fogo e signo mutável, que vai animar, vai movimentando o clima, e como é uma conjunção, e o Mercúrio ele não tem uma natureza maléfica, eles não estão fortes, a Lua e o Mercúrio, mas em termos de clima isso é bem descontraído, é super jovial, assim, é bem tranquilo, e a gente vai sentindo esse ânimo, né, esse favorecimento de energia ao longo da tarde e da noite, né? Que vai culminar amanhã no momento perfeito às 7h01. Então acaba sendo bom para as iniciativas, principalmente as iniciativas que envolvam coisas mais básicas, por exemplo, aquisições de equipamentos eletrodomésticos, eletroeletrônicos, né? Essas coisas. O assunto comercial se beneficia um pouco, investimentos para aproveitar algumas oportunidades menores também acaba sendo bem legal, e o clima muito bom, né? Aí, gente, o que acontece? Amanhã a gente só tem esse aspecto perfeito, né? Mas depois que a Lua passa pela conjunção com Mercúrio, ela começa a se aproximar da conjunção com Vênus. E isso vai criando um favorecimento ainda de ânimo para o dia, levando só em consideração que essas conjunções ocorrem em momento de combustão, né? Porque o Sol tá logo ali, depois de Vênus, né? Então fica um clima assim animado, agitado, descontraído, mas assim, se você tiver que arriscar muito, né, eu recomendo planejar muito bem, né? Sempre falo para vocês aqui, tenho falado nas últimas semanas que a combustão é um ponto cego, né? Tem uma representação de uma ocultação. Então, se você tiver que arriscar demais com dinheiro, com aquisição, pesquisa antes, planeja antes, né, para não escorregar, né? Mas vai ser um dia bastante agradável. Então, desde hoje à tarde, amanhã o dia inteirinho, a quinta-feira, e vai até o início da tarde da sexta, um período bastante legal para as iniciativas ao longo dessa semana, tá? Então, depois que a Lua passar pela conjunção com Vênus na sexta-feira, ela se estreia um pouco ali com Saturno. Então, dá para aproveitar hoje, é um período bem legal, né? Período da tarde, noite de quarta, quinta-feira inteirinha, amanhã da sexta, tá com uma característica muito boa, tá? Então, aproveitem para as iniciativas hoje, a partir da tarde o dia vai ficar descontraído, muito leve para postagens, quem posta, assim, é muito bom para conversas mais leves, até se você tiver que apresentar uma reunião, participar de algum evento, assim, também é bastante interessante. Aproveitem bem, uma ótima quarta para vocês, então até amanhã.